Estimados irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma sessão do Master Coach. Hoje vamos meditar sobre o livro de João, que é o evangelho mais completo, mais longo dos Fourfold, no capítulo 4, versículos 1 a 28, sobre o tema A fonte da água-vida para todas as nações. Nós aqui pretendemos resgatar e salientar o papel de sumo pontífice que o Senhor revestiu e assumiu desde muito cedo que ele iniciou a sua vida pública, levando o conhecimento da Boa Nova pela palavra e por si próprio, enquanto Cordeiro de Deus, para junto de algumas pessoas na persecução do plano que o Senhor lhe confiou, aquele que ele veio cumprir integralmente aqui na terra, na sua passagem pela terra, cumprindo-se assim toda a lei, toda a justiça. Como tal, para sustentar esta conversa, vou aqui percorrer por 4 principais momentos ao longo deste diálogo que o Senhor estabeleceu com a mulher samaritana. Nesta ocasião, sucedia-se que Cristo sentia a necessidade de se deslocar da Judeia para a Galileia, porque na Judeia já os fariseus começavam a ouvir a sua fama, em que ele estava a batizar muitas pessoas, isto é, a converter muitas pessoas e assim angariar muitos seguidores, mais do que João Batista. Os dois estavam ambos a fazer o seu trabalho de evangelização em pontos distintos, no mesmo Rio Jordão, mas por causa desta fama que Cristo estava a ter, por causa do impacto do seu trabalho, isto chegou ao conhecimento dos fariseus, que eles, tendo conhecimento disto, quiseram já aproximar-se para seguirem. E é assim que ele decide, porque ainda não tinha chegado a hora dele confrontar e dele se entregar aos fariseus, ele decide então mudar-se de Judeia para Galileia. Naquela altura era comum esse trajeto ser feito usando caminhos mais longos, porque o caminho mais direto e próximo era que essa travessia fosse através da Samaria e tornava o caminho muito curto. Mas por motivos de ordem étnico, ordem religiosa, ordem cultural, existia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. É assim que os judeus, mesmo querendo ir naquele trajeto da Judeia para a Galileia, eles sempre evitavam passar por Samaria e faziam-no através de um caminho mais longo, mais alargado, para evitarem o confronto por causa da rixa, da diferença que existia entre esses dois povos. Mas quis Cristo, propositadamente, que ele fosse para Galileia a partir da Judeia e que ele, propositadamente, queria passar por Samaria. Então, quando ele vem por este percurso, sentindo-se cansado por causa da caminhada, já é mais um momento em que o Senhor manifesta uma atitude humana. Portanto, ele sentiu-se cansado e, por conseguinte, foi repousar junto a um poço, que era chamado do Poço de Jacó, ou Fonte de Jacó. E ele assentou-se ali próximo ao poço e ficou ali, encontrou aquele local para descanso. Nisso, enquanto ele descansava, aproxima-se uma mulher samaritana. Eram por volta de meio-dia, diz as Escrituras, mas há quem entende que o meio-dia, quando se diz a primeira hora, era a primeira hora depois das 6 horas da manhã, que era a hora que iniciava o dia. Então, por assim dizer, alguns teólogos vaticinam que era equivalente a 18 horas, que é o fim do dia corrente. Aproxima-se nisso uma mulher samaritana para aquela fonte em busca de água para poder se alimentar a ela e os seus familiares da sua proveniência. E nisso, quando Cristo vê a mulher ali aproximando-se para recolher a água do poço, porque ela havia munida do seu cântaro e também de um balde, um recipiente maior, o cântaro para recolher a água que estava no fundo profundo, no poço profundo, a uma profundidade considerável, e um balde, um recipiente para poder acumular água que ele ia recolher. Então Cristo dirige-se para ela e diz: dá-me de beber.
Essa pergunta, esta questão, esta afronta, esta confrontação de Cristo, primeiro colheu a mulher samaritana de surpresa, porque em condições normais os judeus não se dirigiam aos samaritanos e vice-versa. E segundo, o fato dela ser mulher, tão menos também era comum que homens se dirigissem a mulheres, principalmente para pedir de beber, que poderia ter outras significações, outras conotações. Mas o Senhor, Ele quebrando todas as barreiras de ordem étnico, de ordem religiosa, de ordem cultural, Ele ousou em pedir de uma forma direta que aquela mulher lhe desse água para beber. Pelo espanto que a mulher teve, ela reposta para o Senhor nos seguintes termos: como é que tu, sendo judeu, pedes água a mim, eu sendo samaritana? E o Senhor lhe responde: se conhecesses o dom de Deus e que o diz, e ele pedirias nesse caso, e ele te daria águas vivas. Isto é, se a mulher soubesse o dom de Deus, o dom gratuito que é a salvação, e também reconhecesse que aquele que pede a ela água fosse o próprio Deus, então ela, pelo contrário, queria pedir a ele que lhe desse água, e ele daria a ela não água física para matar a sede, mas daria-lhe água viva. Então esta resposta surpreendeu ainda mais a ela, a mulher samaritana. Ela diz assim: como é que tu, se nem sequer tens um balde para catar, para recolher a água, e este poço é muito fundo, como é que tu, de onde é que vais encontrar essa água viva, se nem sequer tens esses elementos para conseguir obter essa água? Porque eles estavam num poço. Então é aquilo que ela estava a ver, ela estava a confrontar as palavras de forma parabólica e enigmáticas, porque era um processo de evangelização que o Senhor dirigia para ela. E ela fez essa pergunta. E o Senhor diz assim: esta água que tu vens aqui recolher, ela só vai te tirar a sede, e tu sempre vais ter que voltar para este poço novamente para tirar nova água. Mas a água que eu te dou é uma água viva, e dela irá emergir novas águas, e nunca mais terás sede nem necessidade de ter que voltar para este poço. Estas respostas dela, ela pela fé reconheceu e aceitou pela fé. Ela diz ao Senhor: Senhor, o Senhor, no entanto, que a autoridade divinal, no entanto, a reconhecer que ele fosse uma pessoa dotada de dons, porque eles ali estiveram eternamente à espera de um Messias, de um Salvador. Ela diz: Senhor, dá-me dessa água, que é água viva, para que não tenha mais sede e venha até aqui para tirá-la. O Senhor, quando sentiu esta aceitação, esta humildade, esta abertura, esta vontade, esta sede de conhecer o Senhor diz a ela: vai e traz o teu marido. E ela depois diz assim: eu não tenho marido. E o Senhor diz: agora falaste uma verdade, pois os 5 maridos que tiveste, que já morreram, nem este que tens agora são teu marido. Depois ela fica admirada por esta resposta, esta informação que o Senhor deu a ela, e reconhecendo que estava diante de uma autoridade, ela diz: certamente tu és um profeta. E o Senhor, relativamente a isso que ela diz, ela depois acrescenta: aonde é que eu posso adorar a Deus, esse Deus vivo que ela estava a reconhecer? E o Senhor diz: este Deus que tu vês ou que tu procuras, sou eu mesmo em pessoa. É quando ela pergunta: aonde é que eu posso adorar a esse Deus vivo? E o Senhor responde: isso porque naquela época os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam naturalmente em Jerusalém. Portanto, cada um tinha o seu local de culto, de adoração, o local que o Senhor tinha indicado, que estaria ali a repousar a arca, que era o local para onde eles iam para fazer o seu sacrifício de louvor, sacrifício de justiça, sacrifício de adoração.
Então, o Senhor responde, diz a ela que, olha, o mais importante não é onde adorar, e sim como adorar. Dizendo isto, ele acrescenta nos seguintes termos: haverão tempos em que surgirão verdadeiros adoradores. Isso porque o Senhor estava a elogiar a atitude da mulher samaritana, porque ela foi verdadeira. Quando o Senhor perguntou, onde está o teu marido? Vai atrás do teu marido. Ela respondeu, eu não tenho marido. Ela foi sincera. O Senhor reconheceu essa sinceridade dela. É quando ela pergunta, onde é que posso adorar? O Senhor dá essa resposta a dizer que haverão tempos em que surgirão verdadeiros adoradores. E esses vão adorar em espírito e em verdade. E a mulher, ouvindo isso e acatando, ela logo saiu dali e deixou o seu cântaro de água, que era o recipiente, a ferramenta que ela levou para ir recolher a água para lhe saciar a sede, porque ela já tinha saciado a sua sede pela fé, aceitando aquela evangelização vinda do Cristo, que recebendo água viva. Ela deixou o seu cântaro ali e dirigiu-se para a cidade para ir evangelizar outros samaritanos e dizer-lhes a boa nova que ela acabava de acolher, que era de que ela havia encontrado o Messias que todos eles tanto esperavam, tanto aguardavam. Importa também, talvez, para finalizar, salientar que este encontro entre o Senhor e a mulher samaritana decorreu de um trajeto que o Senhor fazia da Judeia para a Galileia. Como era óbvio, ele sempre andava com os seus discípulos. Só que quando ele chegou a esta zona da Samaria, ele propositadamente mandou os seus discípulos para irem comprar mantimentos, para irem comprar alimentos na cidade, de forma que ele tivesse privacidade e ficasse a sós com aquela mulher que depois de seguida aproximou-se para o poço e desenrolou-se esta toda a conversa, estes episódios intrínsecos, fundamentais e profundos sobre a Boa Nova e a forma como o Senhor quebrou estes tabus de ordem étnico, religioso, cultural, e evangelizou aquela mulher samaritana, e ela pela fé aceitou a água viva, e ela depois, em atitude de fé, a demonstrar essa conversão, abandonou ali o cântaro e foi para a cidade de onde ela provinha para ir evangelizar outras pessoas. Chegado a esse ponto, estamos abertos para questões do vosso lado, para podermos registrar e desenvolvermos a nossa conversa. Obrigado. Minha pergunta é, o que originou com que ela pedisse água viva? O que é água viva? O Poço de Jacó. Por que se chamou o Poço de Jacó? O Jacó era um judeu ou um samaritano? No decorrer da nossa meditação, todos nós percebemos que os judeus tinham que percorrer o caminho mais longo para chegarem a Galileia e vice-versa. Tanto os galileus, para chegarem à Judeia, precisavam fazer a caminhada mais longa para que não pudessem passar da Samaria por causa dos conflitos étnicos, religiosos. Eu gostaria de perceber quais eram esses motivos, como posso dizer, esses motivos desta separação entre dois povos, ou mais. Eu gostaria de saber também se a água viva, da qual se a mulher samaritana for a beber, não sentirá mais sede, será o Evangelho ou a Boa Nova. O que representa a mulher samaritana no derrubar das regras ou leis que existiam dentre dois países que privavam a circulação destes de um ponto para o outro sem passarem da Samaria? E qual
ensinamento tirar desta mulher samaritana? Pronto, que ensinamento tirarmos desta mulher samaritana nesta explanação de hoje, nesta meditação de hoje? Muito obrigado pelas questões que nos foram endossadas. São todas fulcrais e bastante pertinentes para aquilo que foi o decurso e aquilo que foi basicamente abordado ao longo deste tema, que é fonte de água viva às nações. Relativamente às questões e por ordem cronológica, primeiro, o que originou com que a mulher samaritana pedisse água viva? Ela pediu água viva porque ela acolheu, aceitou a evangelização que o Senhor lhe transmitiu, efetuou numa abordagem direta, no momento em que houve aquele encontro entre os dois, quando Cristo escolheu aquele poço para repousar após o cansaço do percurso da viagem que ele levava da Judeia até a Galileia. Basicamente, na conversa, no diálogo que ele travou com a mulher samaritana, ele teria dito, dá-me de beber. E ela, naturalmente, estranhando essa questão, ela retorquiu dizendo que não era inimaginável para ela que ele, sendo judeu, pedisse a ela, samaritana, que desse água de beber. Então, é quando ele, por insistência, diz-lhe o seguinte: se tu reconhecesses o dom de Deus e quem o diz, então serias tu a pedir que te dessem de beber da água. E nisso, então, ela diz-lhe: pasma, então como é que me fala de água se tu nem sequer tens nem um balde e esse poço é fundo? Então é quando o Senhor diz que esta água que vocês vêm aqui captar, que é água física neste caso, ela só satisfaz a sede momentaneamente. E se ela sempre teria a necessidade de retornar para aquele poço a fim de satisfazer a sua sede, mas que a água que emanasse dele, que é água viva, haveria de suster a ela e de forma contínua, de tal força que ela não precisasse de ter que retornar, procurar aquela distância e retornar para aquele mesmo ponto que é o poço, a fim de a busca da água para satisfazer a sua sede. É dali que ela disse: então, dê-me de beber essa água viva. Então, esta água viva, o que é que há de ser? Há de ser o dom de Deus, que estava definido ou prescrito na resposta do Senhor, quando ele diz: se reconhecesses o dom de Deus e quem o diz, então serias tu a pedir para beber desta água viva. Então, o que é esse dom de Deus? O dom de Deus é a salvação, que advém da aceitação da Boa Nova e de Cristo como o mistério do plano de Deus, ou Cristo como Deus, portanto, confessando, aceitando que Ele é o Senhor. Por que se chamou o Poço de Jacó, aquela fonte que houve este encontro entre Jesus Cristo e a mulher samaritana? Este poço passou a designar-se Poço de Jacó porque faz parte de, sendo uma terra estrangeira, portanto, Jacó era judeu e decorrente da aliança que ele estabeleceu com o próprio Deus, esta aliança que havia sido firmada com seus antepassados e foi revigorada, atualizada, ajustada diretamente do próprio Senhor através do seu Espírito e pelo Jacó. E este, por fé, quando tomou posse desta promessa, ele dirigiu-se a terras estrangeiras para a zona onde vivia o seu tio, irmão da mãe, e foi lá que ele encontrou e conheceu a mulher dos seus sonhos, que é a Raquel, a mulher com quem a mulher que era da mesma linhagem que ele, e a qual não pudesse comprometer o testemunho profético de Jacó. Então, após ele cumprir os 7 mais 7, total 14 anos de serviço para o seu sogro,
quando ele cumpriu este trabalho, ele teve que retornar à casa de origem, para a zona de seus pais, para a zona de Isaac, que era de onde ele provinha, a fim de retornar às suas origens e de lá passar o resto da sua vida. Então, quando ele estava na viagem de regresso, ele começou a conquistar várias terras estrangeiras, através do domínio que o Senhor tinha lhe confiado para que ele pudesse tomar posse de muitas terras, de muitos locais aos quais o Senhor iria lhe dar, e que estas conquistas seriam para a honra e para a glória do Senhor. E um desses sítios, uma das conquistas que Jacó teve por esta unção, foram os poços. E os mesmos poços também foi uma das conquistas que o seu pai Isaac também teve no seu portfólio de conquista, através do espírito da fortaleza, do espírito da conquista. Este Jacó conquista várias terras, conquista nessa expansão, nessa progressão, conquista também alguns poços. Um destes poços que ele conquistou estava aqui nesta região, na zona de Samaria, e depois este poço em concreto, que foi o ponto de encontro, que foi a fonte de encontro entre Cristo e a mulher samaritana, foi a herdade que ele ofereceu ao seu filho José, e passou desde então a ser chamada Poço de Jacó. Quais eram os motivos de separação dos dois povos? Então, esta separação entre os dois povos era prefigurado neste ato pelo encontro entre Cristo, que era da comunidade judaica, que era um judeu de origem, e a mulher samaritana, que era neste caso uma mulher estrangeira da região da Samaria. Ela representava toda aquela prevariedade e também a rejeição que ela sofria diante da sociedade pelo seu histórico, pelas suas opções e por atos que ela praticava próprios daquela sociedade da qual ela residia. Então, esta separação resultava do fato dos judeus não quererem se misturar com os samaritanos, para que eles não ficassem assim impuros ou ficassem infectados pelas práticas dos outros povos. Então, tinha dois motivos, principalmente motivos históricos, motivos a ver com ocupação e divisão dos territórios, motivos a ver com traição entre reis daquelas regiões, e também motivos étnicos, motivos culturais, motivos religiosos, fundamentalmente. Esses eram os motivos que separavam os dois povos. A água viva é o Evangelho ou Boa Nova. Como nós dissemos, a água viva aqui representa o dom de Deus, porque o Senhor, quando dirigia essa mulher samaritana, disse a ela: se tu reconhecesses o dom de Deus e quem lhe fala neste momento, então, de contrário, tu é que haverias de pedir a Ele que te desse água viva. Então, esse dom de Deus não é tão somente o Evangelho ou a Boa Nova. É o dom de Deus que advém da aceitação do Evangelho da Boa Nova pela fé em Cristo, que é salvação. O que representa a mulher samaritana no derrubar do conflito entre Samaria e Judeu? Então, esta questão é muito bem colocada nesta escatologia das respostas desta conversa que estamos a ter, porque precisamente a mulher samaritana, ela representou o rompimento entre a separação destes dois povos. Porque se por um lado tínhamos os judeus religiosos, legalistas, tínhamos por outro lado os samaritanos isolados, rejeitados por estes, e também tinham cada um dois locais de cultos completamente diferentes. Então, o fato de a mulher ter se dirigido àquele poço para satisfazer uma necessidade biológica através da água física
e o fato de Cristo ter escolhido aquele percurso e aquele poço para ele repousar, e vendo ela aproximar-se, ele pedir a ela que lhe desse de beber água que ela iria ali colher. O fato de ele já representava ou espelhava a rivalidade e a tensão entre esses dois povos. É por isso que ela logo de pronto reagiu: como é que tu, sendo judeu, pedes a mim, samaritana, para que dê de beber água? Então, quando o Senhor começou a evangelizar ela, o que há de ser a evangelização? Quando ele começou a apresentar a boa nova dela, falando do dom gratuito do Senhor, e apresentar-se a ele próprio como enviado do Senhor, como sendo o verbo que tornou-se carne, como sendo o próprio Deus enviado em formato de pessoa, ela, pela fé dela, ela aceitou, acolheu e reconheceu que Cristo era um profeta, era um homem de Deus, era um enviado de Deus, e que ele sim poderia saciar a sede dela de águas vivas, tal força que ela não precisasse de voltar para aquele local para ir beber água, porque ela sofria disso. E aquilo representava, neste caso, o fim daquele martírio, representava a sua libertação da escravidão por via da boa nova, que era a salvação, para que ela pudesse fazer parte do reino dos céus. Que ensinamento tirar desta mulher samaritana? Nesta mulher samaritana, ela prefigura aquilo que nós designamos de verdadeiros adoradores. O que são verdadeiros adoradores? São pessoas que saem da sua zona de conforto, apesar de viverem aprisionados, viverem as regras, as práticas, as culturas, as tradições das suas comunidades, das suas casas, das suas famílias. Inconformadas com essa realidade que constantemente lhes remete a um sofrimento que é representado na forma de ter uma sede sistêmica por via da deslocação em busca da água física. O fato dela ter aceite uma evangelização ou a boa nova, ou ter acolhido, abrido a porta da sua vida para que adentrasse aquele que o pronunciasse, que o anunciasse a boa nova, e reconhecendo ele como um profeta de Deus, como um servo de Deus, como um Senhor e Todo-Poderoso, ela, por ali dizer, estava a representar uma verdadeira adoradora. Então a questão é, o que é adoração e o que é ser um verdadeiro adorador? Adoração há de ser um dos principais fundamentos da nossa fé, uma das premissas da nossa fé, a nossa entrega, dedicação e devoção. Isto é, quem aceita o Senhor passa a ter uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E uma das formas de demonstrar essa intimidade, esta comunhão, esta busca incessante, essa forma de crescer na fé e de poder, por assim dizer, receber as consagrações, as eucaristias e o crescimento espiritual a operar-se na vida dela, é uma das formas, uma dessas promessas, é por via da adoração. A mulher samaritana, ela, por outro lado, representa mais do que uma adoradora, mas sim representa uma verdadeira adoradora. Por que ela é uma verdadeira adoradora? Porque o Senhor, depois de ter dado a boa nova, ela ter aceito, ele disse a ela, agora vai e volta com teu marido. E ela de pronto respondeu, eu não tenho marido. Então, ao ela ter sido sincera, franca, verdadeira, honesta, isto é, falado de uma forma aberta, sem preconceitos, e abrindo seu coração, porque reconhecia que aquele era um profeta, era um servo de Deus. Então o Senhor lhe disse, falaste verdade. Quando o Senhor diz isto, e ela reconhece, diz, tu és um profeta, diz-me aonde é que eu posso adorar? Porque ela reconhecia que aquele Deus que Cristo anunciava, que era Ele próprio, quando Ele diz, eu sou o Deus, ela queria saber aonde é que poderia adorar aquele Deus, porque já começava a despontar dela o quê? Água viva. E aquela água viva, como não para de chorar, ela quer sempre saciar, mas já não é num poço que emana, que jorra água física. Ela queria alimentar-se continuamente num poço que jorra água viva. É por isso que o Senhor disse
que quem bebe desta água viva, dele irão emergir nova água viva. Foi quando ela ganhou aquela força, ganhou aquele poder para ser dali e ir evangelizar outras pessoas. Mas na ocasião, quando o Senhor diz, virão tempos em que surgirão verdadeiros adoradores, ele estava a referir-se que esses verdadeiros adoradores seriam pessoas que iriam buscar o Senhor em espírito e em verdade. O povo da Samaria, ele já tinha o seu local do culto, o seu local de adoração, que era o Monte Gerizim. E os judeus adoravam o Senhor em Jerusalém. Ela, ao perguntar onde adorar, possivelmente ela queria que o Senhor dissesse ou aqui ou no Monte de Jerusalém. Mas o Senhor foi muito além. Ele disse que não importa onde, porque o mais importante não é onde adorar. O mais importante é como adorar. É quando ele diz que a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores, são aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado por chegar a este ponto. Penso que esgotamos todos os pontos. Estamos sempre abertos para mais questões que possam surgir para continuarmos a desenvolver esta conversa frutuosa. Um abraço de luz e até breve.